Oi, turma! Tudo bem com vocês? Vamos para nossas aulas do Terçou. Nossas aulas, porque hoje nós temos matemática, empreendedorismo e língua portuguesa. Então, vamos para a nossa aula de número 1 dessa terça-feira, né? Matemática. Hoje nós vamos falar sobre comprimento, tá? Comprimento e não cumprimento. Tá bom? Então, bora lá para as atividades. Antes, é claro, nós faremos a correção da aula passada, né? Então, vamos lá, galerinha, correção. Deixa eu olhar aqui no planejamento da prova. Correção das páginas 25 a 29, né? Então, porcentagem ainda, tá? Calcule o que se pede. 15% de 500, tá? Deixa eu pegar o apontador a laser. Então, olha aqui, ó. Eu sei que 100% é 500, né? 1%, né? Eu dividi aqui 100 por 100, 1, 500 por 100, 5. Trabalhando porcentagem com proporcionalidade, tá? Então, eu sei que 1% é 5, mas eu preciso saber quanto é 15% de 500. Se 1% é 5, 15%, 5 vezes 15, 75. Tá bom, gente? Letra B, 25% de 300. Então, 100% é 300, 100 por 100 dá 1, 300 por 100 dá 3. Então, 1% é 3. Eu preciso saber 25%. Então, 25 vezes 3, 75. Letra C, 1,5% de 500. Ó, gente, aqui, ó. 100% é 500, 1% é 5, porque 100 por 100 dá 1, 500 por 100, 5, tá? E eu preciso saber quanto é 1,5, 1,5. Então, eu vou pegar 5 e multiplicar por 1,5. Deu 7,5, 7,50. 2,5% de 300, mesma coisa, 100 por 100 dá 1, então 100% é 300, 1% é 3. Nós já sabíamos aqui em cima, né, que 1% era 3. 2,5, que é 2,5, que eu quero saber a porcentagem, né, o valor, vezes 3, que é o valor de 1%. 7,5, 7,5. Tá bom, gente? Número 8. Gustavo quer comprar um apartamento que custa R$ 252.600. Ele pode pagar 20% de entrada e o restante em 50 parcelas de mesmo valor. Quanto custará cada parcela? Gente, ó, eu tenho 100%, que é 252.600. Que número eu vou precisar dividir o 100 para chegar em 20? 5, né? Então, eu dividi o 100 por 5, eu tive 20%, que dá 50.250. Então, eu sei aqui, ó, gente, que isso equivale a 5%, né? Ó, 252.600 dividido por 5, 50.250. 252.600 menos 50.250, que são os 20% que a gente descobriu aqui, eu tenho que tirar, né? Porque ele vai pagar isso daí de entrada. Então, o apartamento custa 252.600. Ele vai dar 20% de entrada. Quanto é 20%? 50.520, né? Que tá aqui, ó. Se ele vai dar 50.520 de entrada, eu não posso colocar na parcela. Então, eu vou pegar o valor total do apartamento e vou diminuir esses 50.520. Tenho 202.080. Agora sim, com esse saldo que restou para ele pagar, 202.080, eu vou dividir em 50 parcelas do mesmo valor. Cada parcela custará R$ 4.041,60. Claro que vocês vão copiar aqui a resposta certinha, tá? 9. O professor de uma escola realizou uma pesquisa com 800 alunos sobre o esporte preferido de cada um. Observe o resultado dessa pesquisa na figura ao lado, tá? Então, aqui nós temos, ó, 50% futebol, 25% vôlei, 10% basquete, 15% natação. Calcule mentalmente, né? Vocês tinham que fazer aí mentalmente, escreva em cada item a quantidade de alunos dessa escola que preferem basquetebol. Gente, o correto aqui, ó, 80 alunos, tá? Por quê? Porque são 10% dos alunos, ó. 10% de 800, 80.
Natação, 120 alunos. Por quê? Porque é 15%, gente, ó. Então, 15% é 10%, né? Que a gente já sabe que são os 80, ó. Então, olha aqui, para facilitar. 10% são os 80, mais 5%. 5%, gente, se 10% é 80, 5% é 40. 40 mais 80, 120. Voleibol, 200 alunos. Ou seja, 25%. Se eu pego um total, divido lá, 25% é a quarta parte, né? Então, eu dividi em 4, ou seja, 800 dividido por 4, 200. E por fim, gente, o mais fácil de todos, né? 50% prefere futebol, 50% estou falando da metade. Se eu tenho 800 alunos, a metade eu divido por 2, certo? 400. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham usado esse raciocínio para poder fazer essa conta, tá? Esse cálculo mental. Vocês podem ter dado aí um valor estimado, né? Mais ou menos, tá bom? Mas é importante que vocês entendam qual é o processo para chegar nessa quantidade, certo? Depois existe um infográfico, né, com as informações sobre as fases do sono. Então, olha lá, considerando uma noite de sono de 8 horas, calcule o intervalo de tempo em minutos que cada uma dessas fases de sono pode durar. Então, olha aqui, gente, 8 horas equivalem a 60 minutos, porque a gente está falando de minutos aqui, ó, tá? Então, 8 horas equivalem a 480 minutos, desculpa, porque 1 hora é 60 minutos, então eu tenho que multiplicar 8 por 60. Tá? Então, eu sei que 8 horas são 480 minutos. Só que aqui, gente, ó, são 10% de 480, né? Então, 10% de 480, 48 minutos. 5% de 480, 24 minutos. Então, aqui, ó, de 5 a 10%. Então, a fase de sono leve dura de 24, que é 5%, a 10%, que é 48 minutos, tá? Sono médio. Ó, 45 a 50%. Então, olha lá, 50% de 480 é a metade, 240. 45% é igual ao quê, gente? 50% menos 5%, tá? A gente já sabe quanto é 5%. A gente viu aqui, ó, no sono leve, 5% é 24 minutos, certo? Então, 240, que são 50 minutos, menos 5%, que são 24 minutos, é igual a 216 minutos, né? Então, a fase do sono médio dura de 216 minutos, que é 45%, a 240 minutos, que é 50%. Sono profundo, gente, ó, 15% é igual a 10 mais 5%. Por que, gente, que é fracionada essa porcentagem? Para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? Só por isso. Que 15% é 10% mais 5%. E daí vocês já têm essas informações, entendem? Ó, 10% de 480 minutos, ó, eu sei que são 48 minutos. Mais 5%, que eu sei que são 24 minutos. Então, 15% vai dar 72 minutos. 25%, porque é de 15 a 25, ó. 25% de 480 minutos é 480 minutos dividido por 4, que nós estamos falando de 25%, a quarta parte de 100%, que dá 120 minutos, tá? Então, a fase de sono profundo dura de 72, que é 15 minutos, que é 15%, a 120 minutos, que é 25%, tá? E aqui, REM, ó, REM, 15 a 20%, tá? Ó, 15% de 480, a gente acabou de ver que é 72 minutos, já tá aqui, ó. 20% a gente sabe que é 10 mais 10. A gente sabe que 10% é 48, a gente já viu lá no início. Então, 20 minutos 20% é 10 mais 10%. Então, 48 mais 48, 96 minutos. Então, a fase de REM dura de 72, né? Que é os 15%, a 96 minutos, que é o 20%, tá? Letra B. Um bebê que dormiu por 12 horas em um dia pode ter passado quantos minutos na fase REM? Gente, ó, 12 horas em um dia. 1 hora tem 60 minutos, né? Por que eu tô fazendo esse cálculo? Porque aqui tá perguntando em minutos e não em horas, tá? Quantos minutos?
Então, 12 vezes 60, que equivale a 1 minuto. Então, são 720 minutos. 70%, gente, ó, de 720 minutos, eu vou ter 70 por 100, né? Eu preciso simplificar aqui essa fração, ó. Eu vou dividir por 10, eu tenho 7 décimos. 7 décimos, gente, ó, prestem atenção, 7 décimos vezes os 720, tá? Aí, o que eu vou fazer? Vou fazer aquela regrinha, ó, 720 dividido pelo denominador, que é 10, e o resultado multiplicar pelo numerador, que é 7, tá? Então, ó, 720 dividido por 10, 72, 72 vezes 7, 504 minutos. Tá bom, gente? Depois, vocês tinham ali o mico da porcentagem, que a prof explicou na aula passada, certo? Que vocês deveriam jogar com a família. Estava no material de apoio, né? Manuela e seus amigos estão jogando o mico da porcentagem. Observe as cartas que ela tem nas mãos. Marque com um X o par de cartas que Manuela pode formar. Então, olha aqui, gente, 50% de 700, ó. 50% de 700 é metade, 350, tá? Então, aqui, ó, marquei X nessa e nessa para formar o par. Pedro poupou R$500 da quantia que recebeu. Esse valor representa R$500. Representa quanto, gente? 10% de 50 mil? 50% de 5 mil? 25% de 2 mil. A quarta parte de 2 mil. 2 mil dividido por 4. Tá? Ó, 500 mais 500 mil, 500 mais 500 mil, 1000 mais 1000, 2000. Então, é a quarta parte, tá bom? 25%. Vamos calcular porcentagens. Calcule mentalmente, né? Vocês deveriam calcular mentalmente e depois escrever em cada item e conferir com a calculadora. Então, olha aqui, gente. 10% de 150. Se eu deslocar a vírgula, né? Nos decimais, se eu deslocar a vírgula uma vez, porque eu tenho um zero, eu já saberia ali, né? R$15. 5% de 150. Se 10% de 150 dá 15, 5% é a metade de 10, então R$15, a metade, R$7,50. 20% de 150. Se 10% é 15, 20% é 10 mais 10. 15 mais 15, R$30. 25% de 150. 25% nós estamos falando da quarta parte. 150 dividido por 4, 37,50. 50% de 150. A metade, gente, dividido por 2, 75. 75% de 150. Seria aqui, ó, gente, ó, bem facinho, ó, 50 mais 25, 75. Então, 75 mais 37,50, 112,50. Tá bom? Letra C, calcule as porcentagens a seguir com a ajuda da calculadora. Então, vocês tinham que calcular 38% de 567 quilos de batata, ó. 215 quilos,46. A prof vai fazer as contas aí para vocês, para a gente revisar no próximo aulão, tá bom? 45,8 de 350, ó, R$160,30. 89% de 1.200 brigadeiros, 1.068 brigadeiros. E 70,5% de 1.200 quilômetros, 846 quilômetros, tá bom? Gente, baseado em tudo que a gente viu até aqui, fiquem tranquilos, tá? A gente fez o nosso primeiro aulão ontem, vamos fazer o próximo na quinta e o terceiro na sexta. Então, a gente vai revisar tudo isso, inclusive os cálculos aí das porcentagens aqui, tá bom? Por fim, a gente tinha aí a seção Agora Eu Sei. Então, agora sim, vamos para comprimento. Não é cumprimento, comprimento. Troca de ideias. Observe no infográfico a seguir as 14 montanhas mais altas do mundo. Então, nós temos aqui, ó, né? As 14 montanhas, as montanhas mais altas do mundo. As 14 montanhas, 8.000. Esse é o nome dado pela Federação Internacional de Montanhistas e Escaladores, UIAA, na sigla em inglês. As montanhas mais altas do mundo, com mais de 8.000 metros de altitude. Observe que as altitudes das montanhas que aparecem na imagem são dadas em metros, galera, ó, metros. O metro é a unidade fundamental de medida de comprimento. Passe em marca-texto em todo esse retângulo, tá bom? É importante essa informação.
Além do metro, nós temos o quilômetro, o decímetro, o centímetro e o milímetro. São todas unidades de medida de comprimento, tá bom? Comprimento, né? Nós estamos falando de medidas e comprimento é quando você cumprimenta alguém, tá? A régua e a fita métrica são instrumentos usados para medir comprimento, certo? A régua acima foi dividida em 20 partes iguais e cada uma dessas partes representa 1 centímetro, tá? Ó, do 0 ao 1 é 1 centímetro, do 1 ao 2, do 2 ao 3, do 3 ao 4, tá bom? Cada centímetro foi dividido em 10 partes iguais e cada uma dessas partes representa 1 milímetro, tá? Então, aqui, gente, ó, cada risquinho desses aqui, ó, entre 1 centímetro e outro, equivale a 1 milímetro. Dessa forma, temos que 1 centímetro equivale a 10 milímetros e 1 milímetro é a 10ª parte do centímetro, correto? 1 centímetro equivale a 10 milímetros e quer dizer que 1 milímetro é a 10ª parte de 1 centímetro. 1/10 de 1 centímetro. Porque, gente, se eu for contar aqui, ó, do 0 até 1, eu tenho 10 milímetros, 10 risquinhos, tá bom? Se vocês pegarem, a prof vai aproximar aqui, ó. Se vocês pegarem na régua de vocês, vocês verão exatamente isso, ó, tá? Não sei se vão conseguir ver aqui na régua da prof, mas do 0 ao 1, né, esses risquinhos menorzinhos ali que a gente vê são os milímetros, tá bom? Então, cada centímetro tem 10 milímetros. Observe as partes coloridas da fita métrica. Cada uma dessas partes coloridas equivale a 10 centímetros e representa 1 decímetro. Tá? Então, a cada 10 centímetros agora, ó, do 0 ao 10, são 10 centímetros, certo? Do 10 ao 20, ó, tenho mais 10. Cada 10 centímetros representa 1 decímetro, tá? Então, cada 10 centímetros eu tenho 1 decímetro, que é o dm, tá? Então, 1 decímetro é igual a 10 centímetros. E 1 centímetro, gente, cada centímetro dessa aqui, ó, é a 10ª parte de 1 decímetro. Por que a 10ª? Porque eu tenho 10 partes aqui, ó. 2, 3, 4. O prof vai riscar todos para que vocês entendam, tá? 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, eu tenho aqui, ó, 10 partes, certo? Cada centímetro é 1/10, 1 de 10, tá? E aqui, gente, ó, 1 decímetro é igual a 100 milímetros. Então, quer dizer que 1 milímetro é igual a 100ª parte de 1 decímetro, tá? 1 decímetro é igual a 100 milímetros. Por quê, gente? Porque cada centímetro não equivale a 10 milímetros. Então, se eu pegar e somando aqui, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Eu teria 100 milímetros. Então, quer dizer que cada milímetro equivale a 100ª parte de 1 decímetro, tá? 1 centésimo. Confira com a fita métrica, podemos medir o comprimento de 1 metro, tá? Que vem aqui, ó, até 100 centímetros. A cada 100 centímetros temos 1 metro. Cada centímetro equivale a 100ª parte do metro. Cada centímetro é a 100ª parte do metro. Por quê, gente? Porque, olha lá, 100 centímetros equivalem a 1 metro. Eu preciso de 100 centímetros. Então, quer dizer que cada centímetro é 1 de 100, 1 centésimo do metro, tá? Observe que são necessários 10 decímetros para termos 1 metro. 10 decímetros, ó, aqui eu tenho 1, aqui eu tenho 2, do 20 ao 30 eu teria 3, do 30 ao 40, né? Ó, então vamos lá para a gente entender. Do 0 ao 10 eu tenho 1, do 10 ao 22, do 20 ao 30, 3, do 30 ao 40, 4, do 40 ao 50, 5. Do 50 ao 60, 6, do 60 ao 70, 7, do 70 ao 80, 8, do 80 ao 90, 9 e do 90 ao 100, 10. Então, eu teria 10 decímetros, tá? Para ter 1 metro, né? Então, cada decímetro equivale a 10ª parte do metro, correto? 1000 milímetros para termos 1 metro, tá? Se para termos 1 decímetro, que é isso aqui, ó, né?
eu preciso de 100 milímetros, então eu vou contando 100, 200, 300, 400. Então, para ter 1 metro, eu vou ter 1000 milímetros. Então, cada milímetro equivale a milésima parte do metro, tá? Então, olha aqui, ó, 1 metro igual a 100 centímetros, 1 centímetro igual a 1 cento, né? 1 centésimo do metro. 1 metro igual a 10 decímetros, quer dizer que 1 decímetro é 1 décimo do metro. 1 metro é igual a 1000 milímetros, então quer dizer que 1 milímetro é 1 milésimo do metro. Tá bom, gente? Passem marca-texto aqui também, ó, que é importante para que vocês entendam, tá? E o ideal é que se vocês têm, né, se a mamãe tiver aí, a avó, quem for, tiver uma fita métrica para que vocês possam pegar realmente, para contextualizar esse conteúdo, para ver mesmo esses espaços, é o ideal. Se nós estivéssemos em sala de aula, nós usaríamos a fita métrica, tá? O quilômetro é a unidade de medida usada para medir grandes distâncias e é 1000 vezes maior que o metro. 1 quilômetro, gente, tem 1000 metros, tá? Seriam 1000 fitas métricas para dar 1 quilômetro, né? Se uma fita métrica tem 1 metro, então 1 metro quer dizer 1 milésimo de quilômetro, tá bom? Considerando o metro como inteiro, gente, podemos representar no quadro de ordens e classes as unidades de medida quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro nessa ordem. Então, aqui, gente, é bom que vocês estudem, ó, a parte inteira, parte decimal, considerando o metro como inteiro, tá bom? Ó, 1 metro, ó, aqui na unidade de milhar, aqui, ó, em quilômetros, né, eu tenho 1000 metros, tá bom? Então, assim, ó, esse quadro é a representação do que a gente viu até agora ali, onde até a prof pediu para que vocês passassem marca-texto, tá? A montanha mais alta do mundo é o Monte Everest, com 8.848 metros de altitude. Vamos escrever essa altitude em quilômetros. Se eu sei que 1 metro equivale a 1 milésimo de quilômetro, então eu tenho que pegar 8.848, dividir por 1000, gente, ó. 8,848 quilômetros, tá? Agora, em decímetros, eu sei que 1 metro são 10 decímetros. Então, o que eu vou fazer aqui? Nesse caso, ó, eu vou 8.848 metros multiplicar por 10, porque 1 metro são 10 decímetros. Então, 88.480 decímetros. E centímetros, eu sei que 1 metro são 100 centímetros. Então, eu vou pegar 8.848 metros e vou multiplicar por 100. E tenho 884.800 centímetros, tá bom? As cordas para alpinismo geralmente têm 10 milímetros e meio de diâmetro. Vamos escrever o diâmetro da corda em centímetros. Partindo aqui, ó, do princípio, 1 milímetro é 1 décimo de centímetro. Então, 10,5 milímetros eu vou ter que dividir por 10, certo? Daí eu tenho 1,05 centímetro. Decímetro, gente, ó, 1 milímetro é 1 centésimo de decímetro. Então, eu vou pegar 10,5 milímetros e dividir por 100. Eu tenho 0,105 decímetros. Tá bom, gente? Vamos lá. Quilômetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro são as unidades de medida de comprimento. O metro é a unidade padrão, tá? Dessa medida de comprimento, o metro é a unidade padrão. Aqui, ó, recapitulando, ó, 1 quilômetro é igual a 1000 metros e 1 metro é 1 milésimo do quilômetro. 1 metro é igual a 100 centímetros. 1 centímetro é 1 centésimo do metro. 1 metro é igual a 10 decímetros. Então, 1 decímetro é 1 décimo do metro. 1 metro é igual a 1000 milímetros. Então, 1 milímetro é 1 milésimo do metro. Passem marca-texto nisso aqui, ó. O livro, nessa aula, vai ficar um brilho só, né? Marca-texto para tudo quanto é lado. É porque é importante que vocês consigam assimilar isso, tá?
Agora as atividades, gente, até a página 38, né? Então, olha lá, escreva a medida do lápis representada a seguir em decímetros, centímetros e milímetros. Então, aqui, gente, ó, observem que ele vai aqui, ó, 10, ó, na régua de vocês, tem sempre um risquinho que é um pouquinho, aqui no milímetro, né, tem sempre um risquinho que é um pouquinho maior que os outros, que equivale a metade ali, né? Então, 10, quanto? Né? Estou falando de centímetros, mas em decímetro, em milímetro, quanto fica, né? Que relação você observa entre esse comprimento dado em centímetro, decímetro e milímetro? Qual é a relação? Número 2, use uma régua para medir o comprimento dos gizes de cera a seguir. Então, vocês vão pegar a reguinha e vão medir, tá? Ó, do pontilhado vermelho até o outro. Em seguida, escreva as medidas encontradas em centímetros e em milímetros. Então, vamos escrever aqui em centímetro e milímetro. Aqui também, centímetro e milímetro. Aqui, ó, gente, AB, 5,8 centímetros. Como é que ficaria? MN, 40 milímetros. Como é que ficaria? Deixa a prof pôr na página. Eu acho que eu esqueci alguma coisa aqui. A prof esqueceu, lógico, né? Que eu tô falando o próximo exercício, mas esqueci do enunciado dele, né? Porque esse AB, MN, PQ não tem nada a ver com giz de cera. Então, eu vou falar aqui qual é, tá? Ainda usando a régua, vocês vão traçar segmentos de reta cujas medidas estão indicadas em cada item. Então, vocês vão traçar aqui o segmento de reta, ó. 5,8 centímetros, vão traçar essa medida. 40 milímetros, vão traçar essa medida. 0,5 decímetros, vão traçar essa medida, tá bom? Usando a régua. Página 36, gente, observando a régua representada a seguir e considerando um decímetro como inteiro, escreva a fração do inteiro que cada medida a seguir representa. Então, ali vocês têm 1 centímetro, certo? Então, eu vou considerar ali, gente, ó, 1 decímetro como inteiro. Então, eu tenho aqui, ó, 1 centímetro. 1 centímetro vai ser o que, gente, aqui? A 10ª parte, certo? Então, 1 sobre... Ai, gente, isso aqui era para ser um 1 também, tá? 1 sobre 10. E assim por diante. Tá? É a mesma coisa. 1 de 10, 2 da 10ª parte, 4 da 10ª parte, né? Já dei a dica. Número 5, escreva a medida dos segmentos de reta a seguir em centímetros e decímetros. Então, vocês têm aqui, ó, prestem atenção onde está apontando aqui, ó, está bem aqui, ó, no meio, né, e aqui no 30, tá? Então, prestem bastante atenção nos 3 aqui, tá? Na letra B, nos 2, A e B. Observe como Pedro traçou um segmento de reta de 4,5 centímetros ali, ó. Pedro traçou o PQ corretamente? Por quê? Será que ele traçou 4,5 centímetros aqui? Tá certo? Será que tá certo? Prestem bastante atenção antes de responder. Olha a pegadinha, hein? 37. Com base no pedaço de barbante de 1 centímetro de comprimento representado a seguir, faça uma estimativa do comprimento dos demais barbantes e registre na tabela. Em seguida, use a régua para medir cada barbante e conferir a sua estimativa. Então, olha aqui, ó, com base, gente, no pedaço de 1 centímetro, certo? Aqui tem 1 centímetro. Então, você vai fazer uma estimativa. Comprimento estimado, aqui tem 1 centímetro, então acho que aqui pode ser que tenha, sei lá, 1, 2, 3, 4, sei lá, 5 ou 4 centímetros. Daí vocês colocam lá. Eu acho que o primeiro tem 4 centímetros, certo? Aí depois vocês vão medir com a régua e vão colocar o valor correto. Tá bom? Deixa eu colocar na mesma página que vocês. Exatamente. Não é 4 centímetros. Quase acertei, hein? Só de olho. Número 8. Determine o perímetro em centímetros dos polígonos representados a seguir. Gente, perímetro. Como é que você determina o perímetro, gente? Perímetro não é a soma de todos os lados?
Só tem um pequeno detalhe, vocês vão representar em centímetros, só que vocês estão vendo aqui, ó, que vocês vão ter que transformar milímetros e decímetros em centímetros antes de somar, tá? Ó, aqui também tem milímetro, aqui tem decímetro, tem que estar tudo em centímetro para que vocês somem, né? E daí represente o perímetro, que é a soma de todos os lados, em centímetro aqui nas respostas, tá bom? Número 9, resolva os problemas a seguir na página 38. Ana Beatriz vai costurar uma fita amarela ao redor de 10 toalhas iguais a que está representada ao lado, ó. Ela tem um pedaço de 8,20 metros dessa fita. Quantos metros de fita Ana ainda precisa comprar? Gente, observem que vocês têm a medida ali, né? São 10 toalhas iguais a que está representada ao lado. Então, ali vocês já têm a medida da toalha, certo? Então, como é que vocês vão fazer essa conta aí? Como será que vocês farão essa conta? Porque primeiro vocês vão ter que descobrir essa questão da metragem, né? Multiplicar por 10, depois, né? São 10 toalhas iguais. Vamos ver se vocês vão conseguir fazer, tá? Sabendo que o metro dessa fita custa R$7, quanto Ana vai gastar se comprar exatamente a quantidade de fita que falta? Quanto será, gente? Os problemas são interligados, né? Então, vocês vão ter que completar e ir na sequência. A distância da casa do professor de matemática até a escola é de 2,8 quilômetros. Quantos metros a mais do que 5 quilômetros esse professor percorre para ir e voltar da escola? Gente, para ir e voltar da escola, tá? Isso nós estamos falando em metros e não em quilômetros, tá? Prestem bastante atenção nisso. Olha, gente, tem que falar para vocês que a aranha continua aqui, ó. O prof usou o slide de volta e não tirou a aranha. Letra C. Ricardo mora em Olinda, cidade do estado de Pernambuco, e foi visitar seus pais que moram na cidade de Pedra, que fica a 266 quilômetros de distância no mesmo estado. Ele está fazendo essa viagem de carro e já percorreu 3/4 da distância. Quantos quilômetros Ricardo ainda precisa percorrer para chegar ao seu destino? Vocês precisam saber quanto é 3/4 de 266. Como é que vocês fazem isso, gente? Como é que vocês fazem essa regrinha de 3/4 de 266? Ó, 3/4 de 266. Vou dividir pelo denominador e o resultado vou multiplicar pelo numerador. Eu vou saber quanto é 3/4, né? E depois disso, como eu sei que eles moram ali a 266 quilômetros de distância, eu vou ter que fazer uma conta, né? Para ver a diferença. Ó, já dei a dica, diferença, né? Para saber quanto falta percorrer para chegar a esse destino. Tá bom? E é isso, turma. Por hoje é só, tá? Prestem bastante atenção nessa conversão de centímetros, milímetros, decímetro, metro, né? Quilômetro. E na próxima aula nós faremos essa correção, tá bom? Amanhã, não, na quinta-feira, né? Nós temos aulão de revisão novamente, tá? Continuaremos aí na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Vai na pegada do bambu, do bambu, bambu, do bambu, do bambolê. Mentira, a gente vai continuar na pegada da porcentagem e números decimais, tá bom? Então, hoje é terça, tá? Então, na próxima aula, que é na semana que vem, a gente faz a correção, então, desse tema, tá? Comprimento. Ai, prof, por que não aumentou a tela? Tá, então ainda hoje vocês têm empreendedorismo na nossa aula do Terçol e língua portuguesa. Então, até daqui a pouco, tá bom? Beijo, beijo. Fiquem com Deus e tchau!